TRT de Pernambuco, edital lançado há 5 dias do carnaval. Se você jurava que esse ia ser o seu último carnaval de Olinda, sinto lhe dizer, mas o último foi o do ano passado. Nesse vídeo eu vou falar sobre os cargos de técnico administrativo e analista administrativo, ok? Técnico judiciário, área administrativa, analista judiciário, área administrativa. Eu vou analisar esses dois cargos, vou falar quais foram as diferenças com relação ao último edital, de que forma você vai ter que ajeitar os seus estudos para poder pegar essa prova e trazer mais informações também sobre as principais matérias, quais que foram mais cobradas no último edital e quais são as expectativas para essa prova, além de aspectos técnicos também do edital, discursiva, redação, essas coisas todas. Então vamos lá, a prova está marcada para o dia 29 de abril, é bastante tempo para se preparar. Se você já vinha focado em tribunais de trabalho, não tem grandes novidades, não tem nada muito diferente do normal. A gente teve na prova de técnico algumas mudanças de matérias, umas entraram, outras saíram, bastantes na verdade. E na prova de analista um pouquinho menos, teve menos modificações. Na prova de técnico, administração geral e pública, direito processual civil e direito civil saíram e entraram informática, direito das pessoas com deficiência e orçamento público, AFO. Se você não vinha se preparando para essas outras matérias, já tem que inserir informática e AFO desde agora, porque são matérias razoavelmente difíceis. Informática, se você tem dificuldade, vai ser um calo. É muito importante treinar questões da banca, questões anteriores. No caso de AFO, não está muito extenso o edital, mas se você não teve contato, pega essa matéria desde o início, dá uma aprofundada nela. Na prova de analista, o que a gente teve foi a entrada de informática e direito das pessoas com deficiência também, e a saída de contabilidade pública. E quais são basicamente as diferenças entre os dois cargos, analista e técnico administrativos? Porque provavelmente você está pensando em estudar para os dois. Bom, na prova de técnico tem direito processual do trabalho, que não cai para analista. E na prova de analista tem administração geral e pública, que não cai para técnico. Basicamente são só essas diferenças. Se você está estudando para os dois, são duas matérias a mais aí para você ver. As duas provas serão divididas em conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. 30 questões para conhecimentos gerais, peso 1, 40 questões, peso 3 para conhecimentos específicos, ok? Conhecimentos específicos vale 3 vezes mais e as matérias tendem a ter um número maior de questões. Em conhecimentos gerais, o que a gente tem? Português, matemática, raciocínio lógico, informática e direito das pessoas com deficiência. É igual para os dois cargos, tanto técnico quanto analista. Na prova de técnico, na última que a gente teve em 2012, que também foi da FCC, as matérias de direito do trabalho, direito processual do trabalho e direito administrativo tiveram a maior quantidade de questões. Então é bom dar uma ênfase nessas matérias, dar uma atenção maior para elas. Enquanto direito constitucional e AFO tiveram uma quantidade um pouquinho menor de questões. No caso da prova de analista, a maioria das questões foi para administração geral e pública e direito administrativo, ok? Direito do trabalho, direito constitucional e AFO vieram um pouquinho atrás, não foi nada tão discrepante assim, mas aquelas duas matérias foram as que tiveram a maior quantidade de questões. E ambos os cargos têm redação. Não vai ser discursiva, tanto para técnico quanto para analista, é um tema de conhecimento geral, de interesse geral, segundo o edital. Não é nada sobre nenhuma das matérias, ok? Está dito claramente no edital. Você vai ter que treinar basicamente uma redação. Serão corrigidas 120 redações para analista e 1.500 redações para técnico, bastante coisa. Mas o número de habilitados, no final das contas, vai ser bastante menor. Só 30 para analista e 500 para técnico. Lembrando que habilitado não significa necessariamente nomeado, né? Mas isso dá um jogo de cintura maior para o órgão chamar quantos ele quiser, da forma como ele quiser, quando ele quiser, dentro da validade do concurso. O chato desse edital é que, no final das contas, ele tem uma vaga para técnico e todos os outros são cadastro de reserva. Até onde eu sei, é ilegal fazer um concurso para somente cadastro de reserva. E se isso é ilegal, com certeza um edital com uma vaga e 10 cargos em cadastro de reserva também é ilegal, isso deveria estar errado. Mas acontece frequentemente. E o que a gente sempre vê é um número grande de convocados para técnico e um número razoável também para analista. Falando um pouquinho mais aí da redação, ela vale no conjunto 100 pontos. E o que a gente tem? 40% da prova é conteúdo, é você falar sobre aquele tema proposto. 60% é estrutura e português, ok? Você tem que fazer um mínimo de metade da pontuação e você tem 60% da prova de conteúdo, de estrutura e de português. Ou seja, não se preocupe tanto assim com o conteúdo. Claro, quanto mais antenado você tiver e você souber falar sobre os assuntos da atualidade, melhor. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. O importante, obviamente, é não fugir ao tema, porque fuga ao tema completamente
é nota 0. O que a gente tem nos dois cargos então? A prova de conhecimentos gerais tem 30 questões peso 1, a prova de conhecimentos específicos tem 40 questões peso 3. Uma vale 30, a outra vale 120 pontos, ok? O que isso significa? Se você está na correria, se você tem muita coisa para ler e acha que não vai dar tempo de ler tudo da prova de conhecimentos específicos, que é a prova mais importante, saiba o seguinte, não tem mínimo por matéria e não tem mínimo por prova. Teoricamente, você pode ir muito mal na prova de conhecimentos gerais e mesmo assim passar. O que eu estou querendo dizer? Se você tiver uma quantidade infinita de coisa para ler, se você está começando agora do zero, e se você for muito ruim em exatas, matemática e raciocínio lógico, você pode deixar uma delas mais de lado. Pega as partes mais fáceis, aprende a fazer aquelas questões mais tranquilas, garante alguns pontinhos, mas não dedique tanto tempo assim para essas matérias, porque na última prova foram 5 questões num universo de 150 pontos. Não vale a pena. Se você estiver realmente estudando para os dois, mais é menos. Então, pegue um material focado na prova de analista, na medida do possível, né? Tem uma matéria de direito processual do trabalho que só cai para técnico, mas utilize materiais de analista, faça questões de nível superior, utilize materiais de uma qualidade maior. Dessa forma, você vai estar mais bem preparado tanto para analista quanto para técnico. E esse edital trouxe legislação e ética no serviço público, coisa que não está separada no edital de 2012. Não se assuste, tudo isso aí está dentro de direito administrativo. Fique tranquilo, não considere isso aí uma matéria a mais. Se você quiser ver todas essas informações por escrito, mais ciclos de estudo para você seguir daqui até a prova, abordando tanto analista quanto técnico, eu lancei esse e-book, está no meu site, clica no izinho lá no alto, no link da descrição e dá uma olhada. Está bem interessante, é um guia, um passo a passo, um manual para você estudar para essa prova, com a mesma metodologia que eu utilizei para passar para a Receita Federal. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, deixe seu comentário, sugestão ou dúvida. Se você conhece mais alguém que está estudando para essa prova, manda esse vídeo para ela também. E é isso, muito obrigado e até a próxima.